A gente fala de sistema reprodutor, a gente está falando de sexo, a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de filhos. Olha como é bom, gente. A gente está falando de criatividade. Como assim criatividade? Claro que sim. Reprodutor, reproduz. A gente cria um outro ser, né? Então, olha como é poderoso quando a gente fala que tem a ver, sim, com criatividade. Porque a gente cria um outro ser humano. E o sexo é um lance muito forte em nós, seres humanos, né? Tem uma força muito grande, natural de ser. Aliás, ele é natural na gente. Então, quando ele está tudo bem, tudo tá legal, né? A coisa vai bacana, mas nem sempre tá tudo certo. E esse não tudo certo, com esse poder que tem a sexualidade, o nosso sistema reprodutor, porque é da onde a gente vem e é da onde a gente continua. Olha como é forte, né? A gente vem de um ato sexual, né? Tudo bem, tem in vitro também, né, gente? Mas aí também precisa, né? Se não tem o ato, mas precisa do óvulo e precisa do esperma. Então, é um negócio muito forte, muito sério no ser humano. E quando ele tá legal, no natural, a coisa vai muito bem. Inclusive, pessoas que estão bem sexualmente, e elas praticam a sexualidade, tá tudo tranquilo, eu não sei se vocês sabem, mas elas são mais saudáveis, tá? Inclusive, olha, vou falar uma coisa dos homens. Depois não pode virar barganha, hein? Não pode virar barganha. Mas pesquisas apontam, né, que o homem que ele pratica o sexo mais vezes, ele é mais protegido na questão da próstata. Ah, eu vou barato, né? O Richard brinca comigo, inclusive, com isso, né? Olha, você sabe que proteção da próstata é sexo, né? E a gente faz essa brincadeira, fala assim, pô, menino, mas não é que é mesmo estranho? Então, sim, né? Lembrando, claro, né, que cada parceria, esses pares, né, a quantidade é de cada um, tem que ter muito bem combinado isso. Tem gente que é mais, tem gente que é menos, tem gente que depende, né? E claro, sempre preservando a qualidade, né? Porque quando é qualidade, a coisa é boa. Então, tudo isso é muito bacana da gente falar, porque a gente está falando justamente do sistema que tem tudo a ver, onde ele dá muito prazer, mas ele também dá muito trauma. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, não, os alunos aqui do método sabem que quando nós vamos usar uma das ferramentas aqui do método, que é o cálculo do ano do trauma, quando a gente vai fazer esse cálculo matemático, como assim? Tem gente que não sabe, mas é no pé, tá? Então, a gente faz esse cálculo pegando um órgão e um sistema reprodutor. Então, tem o órgão que é o intestino grosso, mais o sistema reprodutor. A gente consegue fazer um cálculo matemático quando foi um trauma, quando foi algo que parou a pessoa, que ela não evoluiu mais, que aquilo mudou a vida dela. E quando eu estou falando trauma e estou falando reprodutor, eu não estou falando só de trauma sexual, não, tá, gente? Trauma de várias coisas, pode ser de uma separação, de uma perda, e tem também que daí da sexualidade. Inclusive, na linguagem dos pés, que é uma outra ferramenta que a gente usa dentro do método, nós conseguimos saber como essa pessoa está diante desse relacionamento com o sexo. Até isso a gente consegue ver, e não adianta perguntar que o pessoal pergunta, mas a gente não fala, ok? Porque precisa de muita ética na questão da sexualidade. Mas, inclusive, a gente consegue saber, olhando para os dedos, se essa pessoa ela está com dificuldade no sexo, se ela não está conseguindo se entregar, se ela se sentiu ou se sente abusada. Também a gente consegue ver, mesmo a pessoa não falando, tá, gente? Então, o negócio é muito mais profundo quando a gente fala das ferramentas, né? Esse da linguagem dos pés, a gente consegue saber se está de boa ou não tá bom isso. Então, é sempre um cuidado, a gente passa isso para os alunos, claro, né? Para quem está indo para o profissional, óbvio, né? Porque não dá, né, gente? E a gente fala sobre isso para que o aluno entenda, porque para muitas das pessoas que vêm para o nosso consultório, porque a gente atende, é um tabu muito grande, né? Falar. Então, a gente já vai sabendo, só de olhar, para a gente saber também direcionar todo esse processo aí terapêutico, principalmente com os homens, né? E terapeuta que sabe disso. Com os homens, até porque nós mulheres lidamos mais com as emoções, temos mais necessidade, inclusive, né? Hormonalmente falando, por isso que a gente articula mais, por isso que a gente fala com uma amiga, por isso que a gente desabafa,
porque é um lance aí hormonal. O homem não tem tanta necessidade desse desabafo. Claro que ele precisa também, coisas muito mais profundas para ele, por isso que para ele é até mais complicado de falar por não ter essa prática. Então, na sexualidade, claro, eles também ficam mais assim. E é engraçado isso, né, gente? Olha como é que é interessante. Os homens têm um lance, né, na sexualidade que tá tudo bem e tal, e tem muitas mulheres que acham que entre eles vão ficar falando de sexo. Não, eles podem até falar, né? Mas eles falam de um jeito não falando totalmente o que é que acontece com eles, ok? Eles vão falar do que pegou, do que fez, sempre mais do positivo, né? Mas não tem detalhes, não tem uma coisa tão assim mais aprofundada. Quem fala de sexo mesmo é mulher, né? A mulher fala de sexualidade com mais facilidade, né? A mulher, sim, ela conta com mais assim, uou, né, do que é muito barato isso, né, ficar achando não, que homem, né, por ele pensar muito em sexo, que é uma outra história também, tá, gente, o homem pensar muito em sexo, mas tem a ver hormonalmente com ele, tá, a testosterona, dependendo, agora a gente começa a entrar aí nesse reprodutor, no sentido do que é particular do masculino e do feminino, tanto que para nós o orgasmo, ele é de um jeito, ele tem potencialidades, a gente pode ter mais orgasmos, a gente demora um pouco mais porque precisa de preliminares, enfim, a não ser quando tá com aquela paixão louca dos infernos, que é louco de bom, que coisa mais boa é dois apaixonados, né? Quando é um só é o pior dos mundos, né? Mas quando tá os dois apaixonados na mesma potencialidade, você pensa que o negócio que é louco de bom, né? Não, eita, que não precisa nem de muita coisa, que o negócio rola, que é uma beleza, né? Mas também não sei se vocês sabem, né? A paixão, ela tem uma duração. Ela pode ir até 2 anos. Desde uma semana para até 2 anos, não passa disso, porque o corpo não aguenta tantos estímulos, tantos hormônios, tantas coisas que acontecem aqui dentro da gente. É um negócio que mexe com uma química muito grande, né? Quando a gente fala assim, tem química, né? Mas esse negócio do lance da química, a química é dois apaixonados, né? Porque mexe com toda a química, e tem a química que a gente fala que é a pele, mas na verdade tem a ver com o cheiro, tá? Tem a ver com o cheiro que é captado, tá? E vai encontrando aquilo que combina. Olha que doido, né? A nossa fisiologia é muito louca de bom. Então, quando todos esses encontros estão acontecendo naturalmente assim, o sexo está tudo bem, então está tudo legal. Então, aí acontece as paixões. Agora, na questão do orgasmo que eu estava falando, né, das preliminares, que a mulher tem muito mais zonas erógenas do que o homem, então o jeito que a gente se embala é diferente, né, muito emocional, inclusive o homem é mais fisiológico na hora da entrega, não que eles não tenham, tá claro, quando amam, então aquilo é muito mais intenso, com certeza, né, mas eles têm um lado muito mais fisiológico na sexualidade. E a testosterona, para eles, é um motor, tá? É o motor de tudo, né? Não que a gente não tenha, a gente tem também, tem em menores porções, que inclusive vai impulsionar na sexualidade, tá? A gente também tem. Mas o deles é a força motriz ali da questão, né? Por isso que para eles ter uma DR, né? Como a gente fala, discutir a relação, para eles, eu não sei se vocês sabem, baixa a testosterona, por isso que eles borregam, eles não querem falar, porque tem que, para eles entendem que eles têm que resolver alguma coisa, mas tudo que desafia ele, a testosterona sobe, a testosterona vai, e ele se sente bem, ele se sente melhor com a testosterona em alta. E isso faz com que o reprodutor lógico seja uma atividade maior ali, de pensar muito na sexualidade. Mas aí vem os conceitos e aquilo que a gente é criado e como que é passado para a gente, e aí homens só pensam nisso e a gente fala de uma forma pejorativa, negativa, como eles fossem um vilão por causa disso. E não é, só são diferentes, gente, são coisas diferentes. Por isso, quando a gente fala assim, o ponto G, né, da mulher, ponto G, enfim, né, não vou falar de localização de ponto G aqui, tá? Mas, quando a gente fala de ponto G, né? Quantas vezes vocês já ouviram isso? O ponto G da mulher é no ouvido. Por quê? Porque depende, é emocional, né? Então, o dia a dia, como ela é acolhida, como que ela tá com esse parceiro, com essa parceira, né? O acolhimento que se tem
vai fazer diferença na sexualidade na mulher. No homem é menos, tá? Claro que é menos. Agora, temos coisas como o complexo de Édipo. Ah, meu Deus, já ouviram falar? Gente, complexo de Édipo é complexo mesmo, tá? Aí vem a linha de Freud, né? Linha freudiana, que ele teve a grande sacada, observando os pacientes dele e se observando, é um cara fora da curva, e que ele foi sacando o aparelho psíquico, ele foi entendendo esse lance aí do complexo de Édipo, que nada mais é uma triangulação, tá, gente? Entre eu, filha, meu pai e minha mãe, tá? Esse é o triângulo, ok? Pai, mãe e o filho é um triângulo. E eu tô falando aqui dos melhores do mundo, tô falando de pai e mãe junto com um filho. E que esses estão funcional. Agora, todos nós vamos ter o complexo de Édipo, todos nós vamos trazer isso para os nossos relacionamentos posteriores? Sim, gente. Sim. Ai, meu Deus, então eu sempre tenho alguma coisa para resolver. Quem que não tem sempre alguma coisa para resolver? Só que tem coisas que a gente vai escolher no parceiro que são coisas que foram muito boas dentro dessa triangulação e que a gente traz, e é quando a gente fala que é o Édipo elaborado, é o Édipo funcional, e tá tudo bem. Agora tem o disfuncional, tem aquele que não tá legal, e que muitas vezes a gente vai querer resolver inconscientemente no parceiro, na parceira. Tá? Isso é verdade, tá bom, gente? E vou falar uma coisa para vocês. Quando eu fui estudar isso, eu já estava como terapeuta, acho que há uns 7, 8 anos já atuando. Então, quando eu fui estudar essa questão de Freud, né? Fui fazer psicanálise, enfim. Quando eu comecei a ver, né, o nome e a triangulação e as coisas todas, gente, eu ficava assim, cara, meu Deus, porque eu tinha um leque, fora o que é que eu sempre uso primeiro para mim. Eu comecei a entender coisas que aconteciam comigo e tinham acontecido nos meus relacionamentos, que o primeiro momento é trazer para você. Depois eu comecei a ver claramente como eu tinha visto isso. E de uma certa forma eu entendia, eu só não sabia os nomes daquilo, o quanto afetava no relacionamento que aquele adulto estava ali trazendo para mim no consultório, né? Que tinha tanto a ver com a criação dele, tanto a ver. As coisas que se repetiam no casamento, no relacionamento, no noivado, enfim, eram coisas que repetiam, que eram muito claras para mim ao longo do tempo, mas não era para a pessoa que está envolvida, porque é um nível inconsciente, tá, gente? E eu não elegi uma patologia aqui, nesta live em particular, e falei do sistema reprodutor, porque de uma certa forma eles vão estar interligados. Quando a gente fala de mioma, quando a gente fala de ovário policístico, quando a gente fala de endometriose, eu estou falando os clássicos, né, de candidíase, eu estou falando os clássicos que são os mais comuns, né, aquelas TPMs, desgraça que é, né, que TPM é tempo para matar. Então, tudo o que envolve, claro, eu estou aqui focando, né, não falei que eu peguei uma persona, Maria, então a gente está aí falando com a mulherada, mas vai acontecer nos homens também, inclusive, tem muitos homens, gente, que eles têm ejaculação precoce, vão fazer exame, vão ver fisiologicamente, vão não sei o que lá e não tem nada. Não tem nada, mas quando a gente vai ver de perto isso e ver o triângulo e for entender o Édipo, a gente entende porque tem ejaculação precoce. Assim como, né, o problema de ereção, né, tem homens que sem ereção nenhuma, outros que têm, né, eu vou falar mais rasgado, né, meia bomba, mas o que tem lá? E aí vai, primeira coisa, ver se tem uma disfunção fisiológica, né? Para ver o que está acontecendo, claro, tem o fisiológico ali, mas muitas vezes para acontecer o fisiológico, né? Tem uma emoção que começou lá atrás, até o negócio, a engrenagem fisiológica ser mexida. E muitos vão lá, vão fazer exames, né? Vão no médico, não sei o que lá. Olha, fisiologicamente você está legal. Então, muitos médicos, inclusive, mandam para terapia, porque aí tem muito a questão do Édipo envolvido, que aí não está elaborado, não está resolvido, e com a parceira, enfim, a coisa não vai andar.